Bom dia, irmãos. Espero que todos estejam bem, alegres, contentes. Vamos dar início a mais uma de nossas aulas. Essa aula é destinada à Sala dos Homens, em cima do livro Brechas em Nossa Santidade, o qual estamos estudando já desde fevereiro. Na aula passada, nós tivemos, nos 2 domingos anteriores, nós tivemos as 2 aulas a respeito do que motiva a minha busca à santidade. Eu fiz a aula introdutória e falei de um tema, o Marcos falou de outros 2, e os 3 temas, em resumo, só para a gente trazer à memória parte daquilo que nós estudamos, para a gente ter sempre um vínculo na nossa linha de pensamento dentro desse livro. Então, nós estudamos ali 3 pontos essenciais, que seriam os 3 motivadores que devem estar aí muito claros na cabeça do crente, como pontos principais para ele ter esse empenho em buscar a santidade. E os 3 pontos que nós falamos foi o Espírito Santo, que é um grande motivador, ele que me motiva, assim, de dentro para fora, para buscar essa santidade. Um outro motivador é o próprio Evangelho, são as verdades do Evangelho, a palavra que Deus deixou como meio que nos orienta, que é uma bússola, então, que nos direciona, nos adverte na vida enquanto estivermos aqui nesse mundo. Então o Evangelho seria o segundo motivador, e o terceiro motivador é a nossa fé. Fé é aquilo que a gente acredita, mesmo que não tenhamos visto, nós esperamos aquilo que nós de fato não conhecemos, mas nós temos a fé, por exemplo, que um dia estaremos na glória com o Pai, estaremos no céu ao lado de Jesus e desfrutaremos então dos benefícios de estarmos no lugar santo, junto com Deus. Então isso é a fé, nós acreditamos que chegaremos lá. Então esses 3 pilares, o Espírito Santo que me convence, o Evangelho que me norteia e a fé, que é aquilo que eu acredito onde eu vou chegar, são 3 pilares importantes que me impulsionam a minha busca efetiva da santidade. Nosso livro, eu sempre gosto de falar sobre o tema dele, Brechas em Nossa Santidade, e é um tema bastante... um título dele, eu gosto muito desse título, porque ele me remete a uma busca sobre essas possíveis brechas, uma busca sobre essas lacunas que existem na nossa santidade. Lembrando que no instante do qual eu aceitei a Cristo, eu me tornei santo e a minha santidade ela é evidente em mim. O que eu estou buscando, então, são as brechas que existem nessa santidade que eu já tenho. Tá? Então, assim, a nossa busca é pelas brechas existentes na nossa santidade. Não efetivamente a minha busca pela santidade no sentido, olha, eu não sou santo e eu estou buscando então ser santo. Não, eu já sou santo. O que eu estou buscando são os problemas existentes naquilo que o Senhor já modificou em mim. Tá bom? Somente para a gente sempre ter esse vínculo, essa volta daquilo tudo que a gente já estudou, para que adentremos então a nossa aula de hoje. Tá? Espero então que os irmãos tenham aí refletido um pouco sobre tudo aquilo que nós já falamos. Então se prepare para mais uma aula. Vamos pedir agora as bênçãos do Senhor. Curve a sua cabeça onde você estiver. Espero que você esteja vendo essa aula num lugar tranquilo. Então, curve a sua cabeça, prepare o seu coração para receber um pouquinho mais da porção do nosso Senhor. Senhor Deus, te agradecemos, Pai, pelo privilégio que temos de estar mais uma vez ministrando uma aula para esses irmãos que são teus filhos, se dispuseram a aprender um pouco mais de ti, separaram esse tempo para escutar e desfrutar das tuas verdades.
Te peço, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja nos orientando, nos convencendo, nos norteando em cima da Tua palavra. Estamos nos debruçando agora em cima dela e que seja, Pai, um momento de aprendizado, de confrontamento interno e que possamos crescer cada dia mais dentro do Teu Evangelho, Pai. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, estamos no nosso 7º capítulo do nosso livro Brechas em Nossa Santidade. Eu sempre gosto do tema, né? O título, ele fala muito sobre o sentido da aula toda. Eu não sei se os irmãos compartilham do mesmo pensamento, mas eu gosto muito de refletir, de ficar pensando assim, o que o autor estava pensando efetivamente, se ele coloca o título e desenvolve, ou se ele desenvolve e depois, pelo que ele desenvolveu, ele coloca. Mas eu sempre gosto do título assim, é gostoso. É quando você para e tenta assim, mas o que ele pensou quando ele colocou esse título? E olha o título da aula de hoje. Seja quem você é. Se a gente parar para pensar, nesse título, Seja Quem Você É, eu já vou até me antecipar um pouquinho para o final da aula, exatamente para que não tenhamos uma interpretação errada, mas não caia na lacuna de achar que esse tema, Seja Quem Você é no sentido de que, olha, se aceita como você é porque você nasceu assim. Ou se aceita da forma que você gosta de viver porque você é assim. Da forma que o mundo costumeiramente coloca, e inclusive dentro do meio cristão existe às vezes essa expressão, não. Faça o seu melhor do jeito que você é. Não nesse sentido simplista, né? Nós temos que lembrar de um ponto bastante importante. Nós, quando aceitamos Cristo, morremos para o mundo, morremos para o pecado, ressuscitamos com Cristo, vivemos então agora a vida de Cristo. Então, quando o autor coloca seja quem você é, o que ele está dizendo é assim: seja quem você é como nova criatura que morreu para o pecado e ressurgiu para Cristo. Então, quando ele fala, olha, seja quem você é, ele está dizendo o seguinte: não seja quem você era, seja quem Deus te fez. Então, é isso que o autor está colocando, tá? Então, no decorrer da aula, nós vamos ver efetivamente o porquê desse título, mas eu sempre gosto de refletir no título, isso é algo particular, talvez, mas eu acho que os títulos, quando bem colocados, eles falam muito. E aí ele faz um fechamento de tudo, é bacana. Mas vamos dar seguimento na nossa aula. O autor ele começa dando um exemplo de fato que ocorreu ali no cotidiano dele, e esse exemplo pode ser muito comum nos nossos dias, né? Ou coisas muito semelhantes. E ele começa trazendo a seguinte ilustração. Ele diz que ele estava, uma determinada tarde, ali no quintal da casa dele, jogando futebol com seus 2 filhos, tinha 2 filhos, um de 4, 5 anos, o outro já mais velho, deveria ter já adolescentezinho. Então eles fizeram ali uma divisão, ele e o pequenininho de um lado, o mais velho do outro, 2 gols, uma bola, um campinho, foram ali bater aquela bola. E aí o filho mais velho veio, chutou, ele conseguiu defender a bola ali no gol, e aí ele sinalizou para o pequenininho, olha, vai que eu vou indo. Ele foi chutando a bola, bateu ali de tabela, com a ponta do pé, e a bola foi, passou por um, passou por outro ali rapidinho, e entrou no gol do irmão mais velho. Pois bem, o irmão mais velho, logicamente não gostou, porque tomou um gol. O irmão mais novo, por mais que não tenha participado efetivamente do lance, mas ele ficou muito contente porque era do time do pai dele que ele estava. Então, obviamente, o gol também era para ele. Mas o que chamou a atenção do autor foi a frase que o filho dele disse, o mais pequenininho. Ele disse a seguinte frase: "Uou, pai! Só o
Senhor e Jesus conseguiria fazer essas coisas. E é uma frase bonita até de se dizer, né? Para o filhinho e tal, falando ali para o pai, é gostoso de ouvir. Trazendo para os nossos dias, muitas vezes nós escutamos frases do tipo assim, olha, mas gente, só Deus para fazer isso aí? Ô, querido, é só você e Deus que faz essas coisas, mas ninguém faz. Principalmente quando tem uma atitude bondosa, uma atitude que demonstra aí uma vida amorosa pelo próximo, muitas vezes, principalmente nesta época que estamos vivendo, onde o mundo, né, tem vivido essa pandemia, muitas famílias estão necessitadas, tivemos inclusive isso na nossa igreja, e é muito comum você ver esse tipo de expressão, olha, não, isso aqui, só você e Jesus faria isso aqui, outra pessoa não faria. E de fato, é uma frase gostosa de se escutar, é uma frase que nos conforta de uma certa forma, né? Temos claro na nossa mente que devemos e precisamos viver a imagem de Cristo, viver da forma que Cristo viveu, exalar o cheiro de Cristo, que as pessoas nos olhem e vejam Cristo em nós. Então isso de fato é gostoso quando alguém vira para você e fala assim, olha, isso aqui só você e Jesus faria. Mas tem um problema nessa frase. Um único problema nela. E esse problema muitas vezes pode ser mal interpretado, pode ser mal administrado e a gente, partindo do pressuposto que estamos numa busca incessante por brechas na nossa santidade, nós temos que nos atentar aos detalhes. São análises detalhistas e minuciosas de pontos que muitas vezes passa batido. Como uma frase como essa. Sabe qual é o problema dessa frase? O problema está em uma única palavra, pequenininha. É na conjunção e. Se você tirar a conjunção e colocar a preposição em, aí você vai ver como muda. A frase original seria: Uou, Pai! Só o Senhor e Jesus faria essas coisas. A frase adequada seria: Uou, Pai! Só o Senhor em Jesus faria essas coisas. E é nesse ponto que eu quero chamar a atenção da nossa aula de hoje. A união com Cristo, a minha união com Cristo, a tua união com Cristo, é o tema central da nossa aula hoje. Existe uma diferença bastante grande entre estar com Cristo e estar em Cristo. E aí, já entrando efetivamente na nossa aula, estar com Cristo não é errado, né? Não me entenda mal nesse ponto. Mas estar somente com Cristo, vocês vão ver aonde está o problema. É muito fácil você imitar os passos que Jesus teve. Não é difícil, não. Ah, mas Cristo sofreu. Gente, tem muita gente que sofre, tem muita gente que se mutila, tem muita gente que se machuca, tem muita gente que tem boas obras, obras muitas vezes infinitamente melhores do que as nossas obras, os que somos considerados por nós mesmos santos à luz da Bíblia. Então, se formos olhar questão de atitudes, tem incrédulos que têm, muitas vezes, atitudes melhores do que as nossas. E aí, o que a gente vê, então? Que é muito fácil você não ser confundido, mas é muito fácil, por exemplo, você imitar um cristão. Você seguir os passos, por exemplo, de Jesus, pode ser uma realidade de muitos
num sentido de ser ali um ator, literalmente. Ele vive uma vida, entre aspas, imitando os passos de Cristo, e ele pode, não estou dizendo que ele está, isso é uma possibilidade. E ele pode estar fazendo isso por uma questão talvez cultural, por uma imposição talvez da família, mas efetivamente ele não está em Cristo. Ele está seguindo os passos de algo que ele entende como um estilo de vida bonito. E aí a gente tem, muitas vezes, o modismo do cristão. É até bonito, não, eu sou evangélico. E aí até tem atitudes condizentes. Mas, de fato, eles estão, às vezes, paralelo. Sabe assim, eles e Jesus fazem isso. Não é eles em Jesus fazendo isso. E aí é um perigo bastante grande. Se o que nós estamos fazendo, nós fazemos e Jesus faz, ou o que nós fazemos em Jesus. Olha só. Esse entendimento entre estar em ou estar com precisa, está muito claro na nossa cabeça, está muito vivo esse entendimento para que não confundamos as coisas. Essa aula, principalmente essa parte introdutória, ela é assim, bastante teórica, mas preste atenção no sentido do qual o autor quer nos colocar em reflexão. Então, para melhor elucidar essa questão da união com Cristo, vamos pensar da seguinte forma. A união com Cristo, ela deveria ser um dos temas mais importantes da vida do crente. E eu vou explicar por quê. Se você pensar na sua salvação, a sua salvação em tese, nós temos assim, a minha salvação é o que eu tenho de mais importante. E de fato, está correto. Só que a tua salvação, ela só acontecerá com a tua união com Cristo. Então, eu queria que você pensasse da seguinte forma. Quando a gente pensar em união com Cristo, não pense no sentido de que, eu estou com Cristo. Quando você pensar na união com Cristo, eu quero que você pense em Cristo no seguinte sentido. A união com Cristo, vamos imaginar, vamos tentar tornar isso palpável. A união com Cristo, ela pode ser interpretada da seguinte forma. Pensa num guarda-chuva. Guarda-chuva. Pensa no guarda-chuva como sendo a tua união com Cristo. Embaixo desse guarda-chuva, 4 coisas são colocadas. Primeira delas, a tua eleição. Somos povo eleito, somos raça eleita, fomos eleitos muito tempo antes de pensarmos em sermos formados. Nós já éramos eleitos. Só que essa eleição, ela só se concretiza, carimba, acontece se estivermos unidos com Cristo. A nossa redenção. Nossa redenção, ela aconteceu lá na cruz de Cristo. Estamos agora em 2020, então isso aconteceu há pelo menos 2000 anos atrás, ou próximo disso. A nossa redenção aconteceu há 2000 anos atrás, quando Cristo morreu na cruz para remir o meu pecado. Eu não estava lá, mas ele já morreu lá por mim, que ia nascer aqui em 1900 e alguma coisa. Terceira coisa, a minha justificação e santificação.
Justificação pelo meu pecado e a minha santificação, que aconteceu no momento que eu acreditei no Evangelho, que eu aceitei o Evangelho, que eu fui convencido pelo Espírito Santo, e aí então eu abri, teoricamente, o meu coração para que Cristo habite em mim, e a partir desse momento, que é o que nós chamamos de o aceitar a Cristo, na verdade, isso tudo que já estava preparado, a minha eleição e a minha redenção, ela só segue o seu fluxo. Isso se concretiza mais uma vez, então eu tenho o meu terceiro ponto, e o meu quarto ponto, então, ele ainda vai acontecer, que é a glorificação. É quando Cristo me chamar, e eu espero que ele me chame logo, mas é quando Cristo me chamar para ir com ele para a sua glória. Então, todas essas coisas, muitas vezes, elas podem ser visualizadas pelo crente em paralelo com a união. E é isso que o autor chama a atenção. Eu não tenho uma união paralelo com a salvação, paralelo com a justificação, paralelo com a glorificação. Não. A minha união com Cristo, ela engloba todas essas quatro coisas. Então não é uma do lado da outra. A união é o todo que tem o tudo dentro dela. Então quando a gente pensar em união, não pense na união com Cristo como sendo, por exemplo, uma bênção específica que Deus te dá. A partir da sua salvação, então você tem a sua união com Cristo. Não. A sua união com Cristo te dá a salvação, te dá, confirma a tua eleição, te deu a remissão dos pecados e te glorificará um pouco para o futuro. Futuro esse que pode ser daqui a pouco, pode ser daqui 20 anos, não sabemos. Tá, então, quando a gente pensar em união, pense dessa forma. União com Cristo, ela é o todo que tem tudo dentro dela. Tá bom? Então, mas eu não quero que isso fique efetivamente nas minhas palavras e eu também não quero que fique efetivamente nas palavras do autor. Como toda boa aula de todo bom crente, a aula ela só é boa quando ela vai para dentro da Bíblia, né? Até agora nós não fomos, mas vamos adentrar as Escrituras e confirmar tudo isso que o autor colocou para que nós pensemos e encontremos referências que embasem isso na Bíblia. E aí, só a título de curiosidade, nos escritos de Paulo, nós encontramos as expressões em Cristo, em Deus, nele, mais de 200 vezes. Com certeza mais de 200 vezes. Nos escritos de João, facilmente mais de 20 vezes nós também encontramos a mesma expressão. Nas próprias palavras de Cristo, nós vamos encontrar essa expressão. Então, só para a gente ir direto para a Bíblia, se você tiver oportunidade, abra sua Bíblia junto comigo e acompanhe o texto. Se você estiver vendo pelo celular, então, ouça atentamente os versículos, mas olha, eu aconselho, pega a Bíblia depois, vai conferir, porque examine as Escrituras. Mas, só trazendo alguns exemplos dos tantos que tem no Novo Testamento, queria citar o primeiro que está lá em Filipenses 3, 8 e 9. Lá nós encontraremos, pode abrir na sua Bíblia aí, Filipenses 3, 8 e 9. Lá nós encontraremos que somos encontrados em Cristo. Quer ver? Acompanhe aí na sua Bíblia. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele. Continuando, só para finalizar o versículo. Não tendo justiça própria que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Aqui é Paulo falando, e observa, eu chamo a atenção mais uma vez, para o que Paulo quer.
Ele fala das coisas que ele perdeu, mas ele também fala que o que ele perdeu, ele considera como refúgio para ganhar Cristo. E o que ele espera? Ser achado nele. No sentido que a gente está falando, Paulo não espera ser achado com ele, no sentido de que, eu estou junto com ele. Não. Paulo quer ser achado nele, como parte do corpo de Cristo, e não como um corpo paralelo a Cristo. Prossigamos, mais alguns exemplos. Nós vamos encontrar, abra sua Bíblia ali em Romanos 8:39. Romanos 8:39, nós encontraremos que somos preservados em Cristo. Isso mesmo. Olha lá o que diz. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está onde? Que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor do Pai, este amor que nada vai nos separar, ele estará em Cristo se nós estivermos em Cristo. E aqui é um ponto para a gente pensar, porque, então se eu não estiver em Cristo, o amor do Pai não estará me alcançando? É isso mesmo. Porque se você não está em Cristo, sabe o que te espera? A condenação. Lembra disso. Se você não está em Cristo, Cristo sendo uma espécie de blindagem para a ira de Deus, a ira de Deus vai atingir você de forma fatal. Não tenha dúvida disso. Lembra que quando Cristo morreu na cruz do Calvário, ele morreu no meu lugar. E ele morreu para satisfazer a ira de Deus. Ele morreu para que a justiça de Deus, nosso Deus, ele é um Deus que não compactua com o pecado de forma alguma, para que hoje eu, sendo pecador, tivesse acesso a ele, alguém tinha que pagar a conta, literalmente. E quem pagou essa conta? Cristo. Por Cristo, o amor dele chega até a mim. Se não for em Cristo, o que vai chegar até a mim é a condenação. Então, estar ao lado de Cristo, sem estar em Cristo, pode ser um grande problema. Prossigamos. Mais alguns exemplos. Salvos em Cristo. Olha só o que diz, abra aí em 2 Timóteo 1:9. 2 Timóteo 1:9. Encontraremos a respeito de salvos em Cristo. Diz assim: que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, nem conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. Em continuidade, lá em 1 Coríntios 1:30, pode abrir aí, 1 Coríntios 1:30. Vai falar de santificação, salvação e santificação em Cristo. 1 Coríntios 1:30. Mas vós sois dele. Onde? Em Cristo. Em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Tanto a salvação quanto a nossa santificação estão em Cristo. Lembra da nossa união? Sem a união primeira, que no nosso exemplo eu optei por chamar de guarda-chuva, sem a nossa união com Cristo, nada disso aqui acontece. Se eu não estiver em Cristo, nada disso acontece. Continuando, vamos lá, tem muitos exemplos, mas eu separei apenas alguns. Vivemos em Cristo. Olha só o que diz em Colossenses 2:6. Continue aí com sua Bíblia,
Vá agora em Colossenses 2:6. Diz assim: ora, recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Eu vou ressaltar mais uma vez, não estou dizendo que andar com Jesus, essa expressão é errada, mas é importante que pensemos e tenhamos muito claro na nossa cabeça que o início de tudo é estar em Cristo. O com Cristo é uma consequência de quem está em Cristo. Mas eu posso ser ali um paralelo e não ser de Cristo. Lembra do trigo e do joio? Que os dois crescem juntos? É semelhante, né? Não vou entrar nesse mérito agora. Mas são exemplos que a gente pode ter para ficar mais concreto aquilo que o autor está tentando nos fazer refletir. Pois bem, lutamos com Cristo, labutamos com Cristo. Abre aí em 1 Coríntios 15:58. Eu espero, não tenho pressa. 1 Coríntios 15:58. Diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É no Senhor. Então o que você faz é no Senhor que ele não será vão. Porque se for no nosso exemplo, se for com o Senhor ou semelhante a, pode sim ser vão. Então é no Senhor. Prosseguindo, lá em Efésios 6:1, versículo bastante conhecido. Nossa igreja já estudou o livro de Efésios diversas vezes na EBD. Efésios 6:1 diz assim: filhos, obedecei a vossos pais no Senhor. Por quê? Porque isso é justo. Morremos em Cristo. Olha lá o que diz Apocalipse 14:13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E, penúltimo exemplo, vivemos em Cristo. Já dei um exemplo disso, estou dando um segundo versículo. Está lá em Gálatas 2:20. Acompanha aí se você pode. Gálatas 2:20. Diz assim: logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. É Ele em mim, é eu nele, não tenho paralelo. É uma coisa só. Tem que ser uma coisa só. Eu tenho que fazer parte do corpo de Cristo. Eu não tenho que ser um corpo paralelo ao corpo de Cristo. E por fim, o último exemplo. Vencemos em Cristo. Está lá em Romanos 8:37. Nós já lemos o 39, lendo 37 agora. Em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, por meio de Cristo. Então eu não sou vencedor porque eu faço o que Cristo fez. É claro que, estando em Cristo, eu farei as mesmas coisas que ele fez. Mas é um detalhe importante eu saber que eu não estou somente com Cristo, eu estou primeiramente em Cristo. E aí, só para confirmar toda essa estrutura que o autor nos apresenta, em resumo, a minha união com Cristo, ela tem que sair desse paralelo
que muitas vezes, de uma forma até inocente, nós colocamos, e entrar num escopo de que a minha união com Cristo é como se eu tivesse enxertado, literalmente, agora, no corpo de Cristo. Não é mais a minha cabeça que pensa por mim. A cabeça que eu tenho que ter agora é a cabeça de Cristo. Ah, eu morri, eu não tenho mais pensamento? É isso mesmo. Você morreu, você não tem mais pensamento próprio, a tua velha natureza lembra disso. O que a Bíblia manda é mortifica, é mata literalmente. Você morreu para o mundo, você morreu para o pecado e ressurgiu em Cristo, para Cristo. Então o teu viver, a tua mudança, a tua postura tem que ser agora a postura de Cristo. Por quê? Porque você está em Cristo. Então, queridos, já estamos chegando no fim da nossa aula, para não ser bastante extenso, mas reflita bastante sobre o eu estou em Cristo. Se você tem essa certeza, tem esse entendimento, olha, amém. Continue tendo essa mesma certeza de que você vive em Cristo. E que as tuas atitudes, elas acontecem porque você está em Cristo. E aí, pensa, quando você tiver uma atitude não condizente, se isso evidencia que você está em Cristo, que você está paralelo a Cristo, ou muitas vezes que você está até distante de Cristo. Você, como corpo enxertado no corpo de Cristo, agora regido pela cabeça de Cristo, precisa ter uma mudança drástica, literalmente, no comportamento. E para finalizar, o último exemplo que eu quero trazer. Está lá na oração sacerdotal. Cristo fez uma oração minutos antes, não sei quanto tempo efetivamente antes, mas ele fez uma oração. Pouco antes dele ir lá para o jardim, chegar os soldados com Judas e o prender. Sabe qual foi a última frase que ele disse como pedido? Abre aí a tua Bíblia. Lá em João 17, 26. O último versículo da oração sacerdotal. E você vai encontrar que a última frase que ele coloca como pedido para o Pai, que isso é uma oração, é que eu neles esteja. Vamos ler o versículo todo. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles, e eu neles esteja. Então, meus queridos, o autor ele traz a gente a pensar sobre a diferença entre estar em Cristo e estar com Cristo de uma forma simples. Estar com Cristo, estar com Cristo porque eu estou em Cristo, show. Estar simplesmente com Cristo, caminhando da forma que ele caminhou, sem estar enxertado no corpo de Cristo, aí é um problema. Reflita nesse domingo sobre isso, leia novamente os textos bíblicos. A aula, esse capítulo, ele vai ter uma segunda parte, provavelmente ministrada pelo Marcos, que dará continuidade a essa questão da união com Cristo, talvez uma confusão que ainda possa ocorrer, mas se concentre e reflita sobre o que falamos até aqui. Tá bom? Vamos orar mais uma vez, encerrando a nossa aula, pedindo para o Senhor nos convencer e nos edificar em cima daquilo que Ele tem nos mostrado dentro da Sua palavra. Curve a sua cabeça mais uma vez.
Senhor Deus, te agradecemos pelo privilégio de desfrutar da Tua palavra, de podermos ler e refletir e pensarmos, Pai, da forma da qual nós nos colocamos, da forma da qual nós vivemos e que possamos, Pai, ter a plena certeza e ter uma vivência condizente com a que estamos em Cristo. Que as nossas atitudes, os nossos atos sejam dirigidos pela cabeça de Cristo, não pela nossa, no sentido de que não somos nós, mas que somos o dominante no nosso ser. Temos que ter isso muito claro na nossa cabeça, que nós morremos para o mundo, nós morremos para o pecado, nós morremos para tudo isso aqui e nós fomos ressuscitados em Cristo e que agora somos corpo de Cristo e como tal nós devemos viver e agir. Te peço, Pai, que isso seja a verdade na vida daqueles que estão me ouvindo, assim como Tu tens colocado também isso como desafio na minha vida, Pai. Que isso seja cada vez mais latente dentro de nós. É o que te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Queridos, obrigado mais uma vez. Bom domingo, boa semana.